Oi, eu sou a Gabriele. Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Vitor. Nós somos estudantes do terceiro ano de Informática no Colégio Técnico de Campinas, no estado de São Paulo, e viemos apresentar nosso projeto, o Smart Humus, uma composteira doméstica, automatizada, integrada a um aplicativo. Composteira é o lugar onde se coloca o material orgânico e é onde ocorre a compostagem, ou seja, a reciclagem dos resíduos orgânicos. Doméstica, porque a composteira será projetada do tamanho perfeito para colocar onde quiser, na cozinha, no quintal ou até mesmo na área de serviço. Automatizada, pois tudo será sensorizado e informado ao usuário por meio de um aplicativo de celular. Diariamente, descartamos 150 mil toneladas de lixo, sendo mais da metade delas lixo orgânico. À medida que a nossa população cresce, a produção de lixo cresce exponencialmente, chegando a ser 5 vezes maior do que o crescimento populacional. Para 2030, as previsões só pioram e mostram um cenário de produção de 52 milhões de toneladas, sendo que 40% delas serão descartadas inadequadamente, e isso apenas no Brasil. Além disso, percebemos uma ausência de conscientização ecológica na sociedade, bem como a falta de atitudes sustentáveis em nosso cotidiano. Nós vamos melhorar esse cenário. O principal benefício do nosso projeto é a redução do lixo orgânico descartado, além de disseminarmos uma cultura ecológica e sustentável. O início do projeto foi dado a partir da idealização do tema, que surgiu através de uma extensa pesquisa bibliográfica sobre problemas da atualidade, referentes à sustentabilidade, à ecologia, que eventualmente seriam possíveis de serem solucionados com alternativas inovadoras e viáveis. Como havia interesse unânime com relação à utilização da IoT, que é a Internet das Coisas, foi escolhida a composteira, ideia já existente, mas que foi enxergada com grande potencial para a automatização e ampliação de seu uso, a fim de contribuir para o meio ambiente. Tendo em mãos o rascunho do que seria o projeto, foi iniciado um levantamento bibliográfico que foi descrito no plano de pesquisa, um documento que concentra todas as informações básicas sobre a projeção da ideia. Como parte desse mesmo documento, elaboramos e descrevemos um cronograma para o planejamento do projeto, desde as pesquisas até a validação da solução. Assim, teríamos um caminho para seguir e concluir no tempo determinado de 1 ano. Logo, tendo em vista os problemas elencados anteriormente, principalmente a grande quantidade de lixo orgânico descartado, a qual não é dado devido tratamento, começamos o desenvolvimento do projeto. Nos aprofundamos no tema, elaboramos uma identidade visual para a nossa marca, como logotipo, mascote, paleta de cores, e estruturamos aspectos importantes para a concepção da aplicação mobile, como a linguagem de programação Flutter e o hardware, que são sensores por meio do Arduino. Nós tivemos que pesquisar muito para chegar aos sensores que poderiam trazer um benefício e cujos valores poderiam ser analisados de forma que uma resposta e uma instrução correspondente e efetiva fosse retornada ao usuário no aplicativo. Ao final do primeiro semestre, nós tínhamos uma boa ideia do que gostaríamos de fazer e o aplicativo estava ganhando forma, juntamente com o planejamento para o protótipo da composteira, sem ainda ter adquirido nenhum sensor, mas já tínhamos bastante ideia de como faríamos isso. Esse foi o protótipo que tínhamos ao final do primeiro semestre. Ele tinha uma idealização de onde os sensores ficariam, sendo os sensores de gases, que é o MQ135 e o MQ2, na tampa do nível mais acima, os sensores de temperatura nas laterais dos 2 primeiros níveis, o sensor de umidade fincado no composto dentro dos 2 primeiros níveis e o sensor de nível no último nível da composteira, juntamente com a torneira, e atrás ficaria o Arduino com o módulo Bluetooth e o módulo Wi-Fi. Os níveis de cima servem para acumular os compostos, por isso tantos sensores, enquanto o nível de baixo seria o escoamento do líquido das 2 primeiras camadas, apenas precisando de um sensor para avisar quando ele estivesse cheio. Uma das referências mais consultadas foi a professora de biologia, a Márcia Moreno. Ela nos auxiliou sobre o processo de compostagem e o cuidado de uma composteira. Tivemos longas conversas para identificar soluções e facilidades para implementarmos tanto no aplicativo quanto nos sensores. Ela nos ajudou a definir os sensores com informações do que alterava a qualidade do composto,
como umidade, temperatura e pH, por exemplo. Também discutimos como os gases emitidos poderiam apresentar informações da qualidade do composto, e principalmente, ela apoiou nossa ideia e mostrou o grande potencial que tínhamos. Então, nós compramos os materiais necessários para fazer a composteira e começamos a programar os sensores, que acabaram dando mais trabalho do que o esperado, principalmente o módulo Wi-Fi. Pretendíamos conectá-lo diretamente ao nosso banco de dados, entretanto, depois de muitas tentativas falhas, resolvemos criar um intermediador, uma API, uma Application Programming Interface, que tornou essa conexão muito mais fácil. Posteriormente, a API também foi útil para o celular recuperar os dados dos sensores sem acabar sobrecarregado, já que o Arduino manda dados a cada 10 minutos e recuperar tudo isso pelo celular exigiria demais do processamento. Em paralelo com a preparação da parte automatizada da composteira, nós utilizamos ela por um mês sozinha, para já termos uma noção de como mexer com ela e também das dificuldades que fomos encontrando. Percebemos que na internet há muita informação útil, mas acaba sendo cansativo ter que pesquisar toda vez que se tem um problema. E, por isso, reunimos instruções de cuidado específicas e direcionadas no nosso aplicativo. No começo de novembro, começamos a testar o nosso protótipo completo, enquanto ainda trabalhávamos em funcionalidades do aplicativo, como a compra e venda de compostos entre usuários. A composteira está funcionando até hoje e mandando informações ao banco de dados diariamente, a cada 10 minutos aproximadamente. Agora, vamos mostrar mais especificamente os resultados de nosso trabalho. Bem, agora a gente vai mostrar como ficou o nosso aplicativo. Primeiro, ele começa com um page view, mostrando dando uma introduçãozinha e querendo chamar a atenção do usuário, falando sobre a composteira, sobre a venda, sobre o feed de notícias, essas coisas. Daí vai dar na tela de login e eu vou fazer um cadastro aqui só para mostrar um perfil que acabou de ser criado e para mostrar ele conectando a uma nova composteira. E quando acabar, vai ir para a tela do feed de notícias, que é uma tela que mostra notícias principalmente ecológicas. A gente pegou os conteúdos por palavras-chave como sustentabilidade, meio ambiente, e é uma API do Google que chama News API, que a gente está consumindo. A tela de compras vai ter os produtos sendo mostrados. Eu cliquei aí num produto para mostrar como que é a tela dele e adicionei ele ao carrinho. Esse é o carrinho. E daí eu posso voltar à loja e adicionar mais coisas, mas por enquanto só tinha esse produto no banco de dados. E daí eu tirei, quando ele tá vazio o carrinho ele fica assim. Agora eu vou para a área de vendas, você pôr o seu produto à venda. E eu vou criar e pôr um produto à venda. A gente pretendia fazer um mais elaborado, não só apertar, quero ser um vendedor e apertar, você teria que pôr os seus dados e tudo. E aí eu tô criando um produto, colocando nome, quantidade, descrição. Dá pra ver que dá pra colocar a opção de estoque, né? Quantos produtos desses você vai vender. E daí quando a pessoa for comprar, isso vai servir de máximo para ela. Tipo, ela não vai conseguir pegar mais do que 12 nesse caso, que foi o que eu falei que eu tenho de produto. Daí ele tá carregando, ele põe aí para você e você pode apagar o produto ou alterar. E daí aí eu só vou colocar ele, mostrar que ele apareceu aí na loja. E adicionar ele no carrinho, ó, vou adicionar 12 dele. E mostrar que ele faz a contagem do total e tudo. Não dá para finalizar a compra, a gente acabou não fazendo essa parte. E daí aí, ó, como você vê, como é um perfil novo, ele não tem uma composteira. Então, quando você vai entrar na composteira, tem esses dados. Aí são algumas instruções de como cuidar, né? Instruções básicas de como cuidar. Daí eu vou aí no Bluetooth para conectar ao módulo Bluetooth. E ele é o HC05, a gente acabou não mudando o nome dele, então a gente colocou como instrução procurar o HC05. E daí você conecta nele e o botãozinho de enviar informações fica enabled. E daí ele vai mostrar a tela de composteira de novo, só que agora é diferente, atualizada, e como você pode ver não tem dados, então aparece aquele negocinho de não tem dados.
porque a composteira ainda não mandou nada pro banco de dados para esse usuário. Daí essa é a página do usuário normal e eu vou sair e vou entrar no meu usuário que está com os dados da composteira para mostrar a tela de composteira com os dados. A gente não fez o progresso da compostagem, a gente não conseguiu fazer um cálculo certinho, então essa parte é só design, não tá pegando de lugar nenhum. E aí a umidade, como você pode ver, tá muito alta. E tá dando um alerta falando que a umidade está muito alta e tá falando como consertar isso. A temperatura tá um pouquinho mais alta do que o ideal, então ele tá com um alerta mais brando, só lembrando para ficar de olho. Daí eu tô mostrando que tem 3 opções, você pode ver dos últimos 24 horas, da última semana e do último mês. Em relação às medidas de gases do MQ2 e do MQ135, a gente não chegou a uma medida padrão para a gente avisar o usuário. As medidas dos sensores são difíceis de interpretar, então aí a gente está mostrando apenas a oscilação e que é retornada pela nossa API, assim como todas as outras medidas, né? Essas são retornadas pela API, mas não está efetivamente dando nenhuma instrução para o usuário. Sendo assim, os testes do protótipo físico e do processo de compostagem decorreram num ambiente doméstico, e nossas ideias foram validadas através de formulários enviados ao público para que fosse obtido um feedback. Os testes começaram em outubro com uma composteira normal, não auxiliada pelos sensores. A partir da primeira semana de novembro, como dito anteriormente, foi iniciados os testes do protótipo desenvolvido ao longo do projeto. Agora aqui a gente vai mostrar um vídeo da Gabi colocando os restos, os compostos orgânicos na composteira. Os sensores fornecem medidas precisas, como pudemos ver na regularidade dos valores. E seguimos os valores padrões de temperatura e umidade da composteira para dar sugestões caso estivesse fora do esperado. Por exemplo, se a métrica estivesse um pouco longe, daríamos uma sugestão mais branda, apenas avisando, olha, isso aqui está um pouco alto, mas pode não ser nada, então fica de olho. Se estivesse muito além dos valores esperados, como muito alto ou muito baixo, avisamos com mais ênfase e damos instruções sobre o que fazer a seguir, como mudar esse problema. Os sensores de gases acabaram sendo mais complicados que isso, e a gente não chegou a um tratamento muito efetivo desses valores, porque não tínhamos nenhuma medida para servir de norte pra gente. A gente não achou nenhuma medida na internet, nenhum estudo, nada que dissesse medidas padrões para que seguíssemos de base. Na questão do aplicativo, a gente verificou todos os erros possíveis disparados quando se obtinha do banco de dados e tratamos esses erros. Também mantivemos um design simples e com funcionalidades mais intuitivas, para que seja acessível a um público mais amplo. O desenvolvimento supriu as nossas expectativas, apesar de que algumas funcionalidades ainda estão em progresso, como a compra e venda entre usuários, que ainda não está completa, ainda não é possível finalizar uma compra e finalizar uma venda. Ao longo dos primeiros testes sem monitoramento, observamos dificuldade no processo, falta de informação e um composto de baixa qualidade. Já a composteira doméstica automatizada proporcionou facilidade e informação durante todo o processo, uma vez que possuíamos o controle da situação da composteira na palma da nossa mão. Por fim, nós consideramos que tivemos um imenso progresso desde que começamos a trabalhar em nossa ideia. Reconhecemos que ainda há muito que aperfeiçoar, pois as funcionalidades de compra e venda do aplicativo ainda não estão completas. E também precisamos de mais análises para tratar os dados dos sensores de maneira mais eficiente, principalmente os de gases. Também gostaríamos de implementar a ideia da professora Márcia sobre o pH, pois chegamos a pesquisar e o pH é muito importante. Um composto muito ácido ou muito básico poderia causar problemas na planta que o recebesse. E a nossa ideia é de possibilitar que o usuário digite o pH do composto e, a partir do peso, por exemplo, fornecer o material necessário e sua quantidade para que ele possa corrigir e obter um pH ideal.
Por fim, nosso desenvolvimento acabou sendo impactado pela pandemia, pelo distanciamento, principalmente porque tínhamos que mexer muito com o hardware. Os sensores acabaram sendo todos concentrados comigo, e enquanto o Vitor Ramos mexeu no Wi-Fi e depois tivemos que nos encontrar para que eu pegasse todos os sensores e pudesse colocá-los na composteira. Mas, em relação a tudo que passamos, concluímos que achamos que conseguimos ter um ótimo progresso ao longo desse ano, apesar de alguns contratempos. Também gostaríamos de destacar a nossa participação em diversas feiras. A primeira feira que fomos participar foi a Fenadante, que acabamos não passando. Depois aplicamos para a Bragantec, Mostratec, 3M e Febrace. Até agora, fomos aprovados na Bragantec e na 3M, sendo que a Febrace só vai sair mais para frente. E vamos apresentar em torno dessa semana e da próxima. Nós esperamos que o impacto ambiental do projeto seja grande a partir do momento em que muitas pessoas aderirem ao uso do produto, visto que esse descarte de lixo orgânico poderá ser reduzido significativamente. Era isso por hoje. Agradecemos a atenção. Obrigada.